paz do Senhor, povo de Deus. Esse é o projeto Amados por Deus em mais uma edição. Para esta oportunidade eu quero introduzir a minha fala agradecendo a Deus pela sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você que já é inscrito no nosso canal, que Deus continue te abençoando a sua família. Você que está nos conhecendo pela primeira vez, é a primeira vez que você está ouvindo falar do projeto Amados por Deus. Esse projeto nasceu no coração de Deus em parceria com o nosso amigo e irmão evangelista Tenório, no canal Os Remanescentes. Então anota aí, gente, aqui mesmo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se você não conhece, eu quero deixar aqui a minha indicação. Se você puder, também ajude o canal do nosso amigo e irmão evangelista Tenório Ferreira, Os Remanescentes. Não esqueça, tá bom, gente? Nós queremos louvar a Deus pelas vossas vidas, como eu disse, e agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. E eu quero te convidar para a gente fazer mais um estudo da Palavra de Deus, né? A gente se debruçar um pouco na Bíblia, para que a gente possa nos fortalecer cada vez mais, porque é através da Palavra do Senhor que vem o fortalecimento espiritual para cada um de nós, tá bom? Para esta oportunidade eu quero te convidar para lermos em Atos, um texto bastante conhecido, Atos, capítulo de número 16, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos 25 e 26. Tá? Diz assim a palavra do Senhor: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Gente, como eu disse, esse texto ele é bastante conhecido por aqueles que são leitores da palavra de Deus, mas algo muito me chamou a atenção, porque Paulo, todos nós conhecemos a história de Paulo, um homem que, após a conversão, se entregou de corpo e alma ao Evangelho e se dedicou de uma forma tremenda ao Evangelho. E nessa narrativa, do capítulo 16, a gente vai ver Paulo sofrendo por fazer o bem. E isso é interessante, porque há quem diga por aí que o cristão ele não sofre, que o cristão, ele, por ser filho de Deus, ele não passa ou ele não padece aflições, mas o próprio Cristo disse que a gente teria aflições nesse mundo. Se a gente olhar para a vida de Jó, a gente vai perceber que Jó, mesmo sendo justo, mesmo sendo fiel e temente a Deus, ele passou por muitas dificuldades, enfrentou muitas tempestades, e uma tempestade horrível que foi a perda dos seus filhos e todos os seus bens. Então o cristão ele passa sim por momentos difíceis, e nós vemos Paulo, um homem que se dedicou ao Evangelho. Em um dado momento a narrativa vai dizer que por fazer o bem, né, ele traz uma libertação através do poder do Evangelho a uma jovem daquela cidade, e por isso a população o prende, o açoita e encerra ele juntamente com seu companheiro Silas numa prisão. E isso é interessante, porque como é que eu faço bem e sofro? Como é que eu faço a coisa certa e padeço algum tipo enfrento algum tipo de dificuldade ou tempestade? Se a gente olhar para a vida dos discípulos, por exemplo, todo o ministério, mesmo o ministério que Jesus esteve na terra, e depois que Jesus foi assunto aos céus, a gente vai ver os discípulos também passando por muitas dificuldades, enfrentando muitas tempestades. Muitos Golias se levantaram contra a vida deles, mas o que a gente tem que entender é: o cristão ele passa sim por essas dificuldades, mas ele tem um Deus com ele tem um Jesus com ele que o fortalece em todo o tempo. O próprio Jesus disse que eu estarei convosco todos os dias, né? Então Paulo ele tinha essa certeza no seu coração. Ele olhou não para a dificuldade, porque imagine você padecer, você enfrentar uma dificuldade como Paulo estava enfrentando nessa hora, preso, açoitado por fazer o bem, e ter que aguentar tudo isso por amor ao Evangelho, né? E é lindo as suas palavras, que em uma das suas cartas ele disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, eu vivo por Cristo, né? Então ele suportou tudo por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo, né? Ele olha e vê no Evangelho a sua razão de viver. Então quando ele está nessa situação aqui da narrativa do capítulo 16, a gente vê um Paulo fortalecido em tudo, né? Talvez o corpo estivesse desfalecido, porque são muitos açoites, né? Se a gente for tomar
por exemplo, a história daquela época, eles davam uma quarentena de açoites num réu, né, em alguém que ele julgava ser necessário açoitar. E Paulo foi julgado necessário, né? A população, juntamente com os senhorios da época e daquela cidade, eles entendem que Paulo perturbou a paz da cidade, então ele é açoitado juntamente com Silas. Mas o coração de Paulo, ele está perfeitamente ligado em Jesus Cristo. O seu desejo é servir a Jesus, né? E por causa disso ele consegue enfrentar tudo aquilo, né? E tomando como exemplo o capítulo 16, esse texto que nós lemos, ele consegue enfrentar essa situação. O que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa ter essa certeza dentro do nosso coração, porque não somos diferentes de Paulo. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos padecer por tempestade, nós vamos passar por tempestade, nós vamos padecer tribulações, vai chegar o dia mau nas nossas vidas, vai chegar a provação, vai chegar a tentação. Porém, nós precisamos ter em mente o que Paulo tinha: eu não posso mais deixar Jesus. Nada me separa desse amor, né? Nada me separa desse evangelho. Nem a nudez, nem a tribulação, nem a perseguição, nada me separa, né? A partir de agora eu amo o que eu faço e eu sou isso, né? Ele disse: o meu viver agora é Cristo, ou seja, eu respiro Cristo. E isso é lindo e nós precisamos tomar isso como exemplo. Por isso, amado ouvinte, você amigo que está me assistindo e está nos acompanhando, a palavra de Deus para as nossas vidas é: não vamos desistir, não vamos parar, precisamos continuar avante, precisamos prosseguir a jornada, precisamos mergulhar em Deus e continuar olhando para Jesus, tá? E se eu posso te deixar uma pergunta, e olhando para o texto, olhando para o comportamento de Paulo, porque é uma atitude que nos traz um ensinamento muito grande, esse comportamento que Paulo teve, em meio à tribulação, você cantar e louvar como se nada tivesse acontecendo, é algo que nos traz uma lição muito linda, muito grande, e nós precisamos entender isso. Então eu te deixo uma pergunta: diante dessa situação que você está enfrentando, diante desse Golias que se levantou, diante de toda essa perseguição, as calúnias, as fofocas, diante de todo o problema que você está mergulhado nesse exato momento, qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua resposta para isso? Em quem você vai buscar a resposta necessária? A solução você vai buscar em quem? Aonde está a sua fé? Porque Jesus vai dizer para os discípulos, quando os discípulos acordam Jesus ali no meio do barco, Jesus pergunta para eles: onde está a vossa fé? E eu quero te perguntar: aonde está a sua fé? Coloque a sua fé, deposite a sua fé em Jesus. Paulo, mesmo açoitado, mesmo preso, mesmo naquele momento de dor, ele estava cantando e orando e adorando ao Senhor, como se nada estivesse acontecendo. É claro que isso não é fácil, porém não é impossível, porque o Deus que nos escolheu é o Deus que também nos fortalece para isso, é o Deus que nos dá graça para isso. Por isso, nesta edição, eu quero deixar essas perguntas para você. Diante dessa situação que você está enfrentando, qual será a sua decisão? Qual será a sua escolha? O seu comportamento vai ser qual? Qual atitude você vai tomar? Você vai parar, vai desistir, você vai voltar? Ou você vai continuar seguindo em frente, olhando para Jesus? É de acordo com a decisão, é de acordo com aquilo que você escolher que a sua vitória vai vir. É de acordo com o seu posicionamento que algo vai acontecer de diferente na sua vida. Perceba que aqui eu encerro, perceba que Paulo, ele cantava e orava. E aí o escritor bíblico vai dizer assim: e perto da meia-noite algo aconteceu. Por quê? Porque Paulo cantava e orava em meio à tribulação. Então, em meio à tribulação, cante, louve, adore. Se não conseguir, ore. Se não conseguir orar, vai gemendo igual Ana, mas faça alguma coisa que agrade o coração de Deus. Mas nunca tome uma decisão que entristeça o Santo Espírito de Deus, porque talvez essa situação que você esteja passando seja Deus te provando e esperando ver, não que Ele não já conheça todas as coisas, mas aguardando
um posicionamento seu. Então que Deus te abençoe. Eu espero que esta palavra possa tocar profundamente o seu coração. Eu não quero me estender, é apenas uma reflexão. Porém, eu quero a sua permissão para orar por você, orar com você, na verdade. Eu quero a sua permissão para que juntos possamos orar nesta hora. Amém? Vamos orar? Então, levante a sua mão ou coloque a sua mão no seu coração, na sua cabeça, como você desejar, e vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te exaltar, Jesus, e te bendizer e glorificar a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade. Projeto Amados por Deus, em mais uma edição, eu tenho certeza que está alcançando vidas, não só aqui, mas ali e até acolá, Senhor. Que o Senhor continue abençoando os meus irmãos, aqueles que estão perto, que estão longe, todos que estão nos assistindo nessa hora, que sejam alcançados por Ti. Eu não sei quais são os Golias que têm se levantado, eu não sei, Senhor, quais são os desertos que os Teus servos, as Tuas servas estão enfrentando, mas uma coisa eu sei, é que o nosso Deus é o Deus que tem todo o poder, e o Senhor é um Deus bom, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que em Ti confiam. Por isso, Senhor, que possamos ter um posicionamento como Paulo teve naquele momento de dor, naquele momento de guerra, naquele momento de deserto. Paulo estava, Senhor, e poderia ter tomado outras decisões, outros caminhos, ele poderia ter desistido, ele tinha tudo para desistir, mas ele não escolheu esse caminho. E eu creio, Senhor, que nós também não vamos escolher esse caminho. O Teu servo, a Tua serva que está comigo orando agora, ela e ele não vão escolher esses caminhos. Eles vão escolher o Senhor, estar com o Senhor, porque do Senhor é que vem a nossa vitória. Continue abençoando o Teu povo, Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Escolham, ou melhor, tomem a escolha certa. Façam a escolha certa. Tomem a decisão correta. E a decisão correta é estar com Jesus. Que Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com mais alguém. E que Deus possa abençoar você, a sua família. E eu creio que esse Golias vai cair. Eu creio que essa tempestade vai passar. Eu creio, Senhor, que eu quero já profetizar sobre a sua vida, que todas essas guerras, elas vão cessar e a paz vai reinar na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus.